13 de maio de 1888. Um dia épico para a história nacional. Enquanto no Rio de Janeiro a princesa Isabel assinava a lei que libertou os escravos brasileiros, em São Paulo era fundado o primeiro clube de futebol do Brasil. Dois fatos históricos que viriam a se encontrar um século depois. E coube ao rei do futebol assinar a Lei Pelé, que em tese cortou as amarras que prendiam os jogadores de futebol aos clubes brasileiros. Assim como na Lei Áurea, a nova proposta gerou uma liberdade relativa e seus reflexos e consequências viriam a mudar todo um modelo cômodo pré-estabelecido. 110 anos depois, os grilhões precisavam ser soltos uma vez mais. Primeiro, vamos falar sobre a lei do passe. Você elaborava um contrato de trabalho da mesma maneira como possa acontecer depois. Um contrato de prestação de serviços, pelo qual o jogador serviria a um clube por um período, digamos, de 2 anos. No final do contrato, o jogador ainda continuava preso ao clube. Ele não poderia atuar por nenhum outro clube sem o consenso do clube atual. Se não houvesse a renovação daquele contrato, ele não podia simplesmente procurar um outro emprego. Eu chegava, meu contrato ia terminar. Se eu quisesse renovar por um preço, não, os caras me encostavam ali. E aí eu não tinha direitos como cidadão, como trabalhador. O que era o passe? Era uma fumaça, um valor aleatório estabelecido e que normalmente não era contabilizado. A lei do passe era absolutamente anacrônica, né? Não teria condições de continuar. Então essa mudança ela se fez mais do que necessária, acabou acontecendo talvez até um pouco tardiamente. O Zico faz exatamente o primeiro módulo de liberdade de prática desportiva. A Lei Zico veio no governo Collor, delimitando um pouco das ações dos clubes e criando regulamentações que envolviam o passe, os contratos dos jogadores. Entretanto, ele não consegue vencer o maior desafio, o fim do passe. Foi realmente um período negro porque ela não teve nenhuma eficácia. Urgia fazer uma nova lei. Aí em 96, Pelé assume e a primeira preocupação, vamos acabar com o passe. Se você perguntar para a maioria da população brasileira, eles não sabem nem o que é a Lei Pelé. A nossa lei, a Lei Pelé, também era para ser um acerto na Lei Zico. Bom, basicamente é dar liberdade ao jogador de optar pelo seu emprego, pela melhor oportunidade de emprego que ele possa ter. Há um momento em que clube e jogador chegam a um acordo que um interessa ao outro, há um momento em que o clube quer seguir a vida dele, o atleta quer seguir a vida dele. Então o jogador hoje que fica sem contrato, ele pode escolher para onde ele quer jogar. Antigamente era diferente. A lei do Zico é legal. Do Pelé não, porque ele arrebentou com os clubes. Ele arrebentou com todos os clubes. O clube traz o atleta, ele vem aqui, ele se destaca e simplesmente vai embora a hora que quer. Isso não é justo. Eu fico surpreso e com pena de alguns dos dirigentes do futebol brasileiro totalmente mal informados. O passe é inconstitucional. Nenhum jogador pode ter passe. Ela encerrou um ciclo de décadas em que o jogador ficava preso ao clube de forma até absurda. O futebol nasceu no dia da Lei Áurea e posteriormente nós tivemos que fazer uma segunda Lei Áurea para libertar o futebol desse grilhão. A intenção era essa, dar liberdade para o jogador de futebol. Principalmente nesse aspecto que era extremamente conservador, arcaico, que era esse relacionamento até mesmo de uma escravatura. Se dizia que o atleta era escravo dos clubes e se criou uma situação onde os clubes passam a ter somente obrigações. Infelizmente, os clubes querem ter direitos.
obrigações eles não querem assumir nenhuma. Então, não adianta reclamar da lei. A lei é absolutamente completa. Eu acho que achar que a Lei Pelé ela é perfeita é um pouco demais, né? É evidente que ela não é perfeita. Foi uma imposição sem nenhuma consulta aos clubes. Isso realmente prejudicou muito a administração do dia a dia. É uma lei que mais atrapalhou do que ajudou. É a mesma coisa que você falar assim, olha, a abolição da escravatura foi imposta, ninguém consultou os fazendeiros. Ué, se você vê uma obviedade de necessidade de libertar os escravos, você vai ouvir o fazendeiro? É um semi-escravo, né? Semi-escravo porque ele tinha salário, né? Ele não ficava trancado no lugar, ele ia para a casa dele. Mas a relação de trabalho era realmente terrível. Houveram aproximadamente 20 audiências públicas, onde todas as federações, todas as confederações, todos os clubes foram chamados para prestar depoimento. Nós tivemos muitos convites ao Clube dos 13, só que eles nunca atenderam. Como o objetivo dele era não cumprir, como fizeram com a Lei Zico, né, eles não deram opinião. E foi ouvido, foi debatido, só que o setor era corporativista. Ele não queria de jeito nenhum perder os poderes sobre os jogadores que possuía. Tempo já houve, a discussão foi bem longa. Eu acho que